Tá, então o nosso assunto hoje são os transportes dentro desse processo de globalização, tecnologia, avanço, né? E falando de transporte, então, a gente tem que lembrar os tipos de transporte que existem, aqueles principais que vocês vão ver. Tem o transporte hidroviário, transporte aéreo, ferroviário, rodoviário e o aeroespacial, tá? Eu vou dar uma ênfase hoje, vou falar um pouco, que entra dentro do aéreo, tá? O aeroespacial entra dentro do aéreo. Mas é bem importante que vocês entendam as diferenças entre eles e os tipos de carga que tem. Isso também é extremamente importante. Então, quando a gente vai falar de transporte, tem o transporte de pessoas, dentro de qualquer uma dessas áreas, tanto no hidroviário, no aéreo, no ferroviário, no rodoviário, tem o transporte de pessoas. E, por favor, não esqueçam mais, vou usar o termo uma vez para explicar, e depois eu vou usar ele com bastante frequência, mas daí vocês vão ter que entender a diferença entre eu falar do transporte comum e o transporte modal, tá? Modal, com L no final. O que é o transporte modal? É aquele transporte de carga e não de pessoas. É quando eu tenho um caminhão de carga que vai trazer soja lá do oeste de Santa Catarina, aqui para o litoral, para essa soja ir para dentro de um container e ser vendida para fora do Brasil. Esse transporte, esse caminhão que está trazendo soja, é transporte modal. Ah, mas tem um motorista dentro de gente. É claro, né, gente? Eu estou falando do objetivo de transporte. Nesse caso, é transportar carga. O motorista é o motorista. Mas isso é o que eu falo de transporte modal. Então, quando eu vou falar outra situação assim, transporte deixa eu pensar, de pedras preciosas, por exemplo. Esse tipo de transporte de pedras preciosas, ele é feito só por aviões, tá, gente? Não usa outro tipo de transporte, as pedras preciosas. Então, quando eu não estou tendo uma viagem de turismo para o Egito, não é transporte comum. Esses aviões ou esse sistema de transporte aéreo, ele é um transporte modal. Ele está transportando carga. Então, para vocês anotarem aí o que é transporte modal, é o transporte de carga. É quando aquele meio de transporte é utilizado apenas para veiculação de carga, de objeto, de mercadoria, e não de pessoas, tá? Tem pessoas envolvidas, mas essas pessoas não são o foco, o objetivo não é transportar pessoas, é transportar objetos, carga. Beleza? Vamos para o primeiro. Transporte hidroviário. Acho que vocês viram aí na tela que eu coloquei um exemplo de transporte hidroviário na tela. Esse transporte hidroviário que eu coloquei aí, ele é bem importante e bastante utilizado aqui no Brasil. Vou falar algumas coisas até meio desagradáveis dele depois, mas a gente tem que falar da importância dele também, né? Eu até não sei se já não comentei isso com vocês, mas enfim, depois eu vou falar. Vamos entrar no assunto dos transportes hidroviários. Hidroviário significa que ele circulação por água. Então, pode ser por mar ou por rio, certo? Aí, por mar são os grandes barcos, navios, transporte marítimo, né? E por rios é o transporte fluvial, que a gente chama, né? Tá, que são também barcos e outros tipos de embarcações. Esses por rios, esses tipos de embarcação por rio que faz esse transporte hidroviário, ela tem duas características. Primeiro, é para fazer pequenos deslocamentos, mas às vezes quando eu estou falando de região norte, elas fazem grandes deslocamentos. Esse tipo de transporte vai fazer grandes deslocamentos, né? Quando eu estou falando lá do norte. Tanto de pessoas quanto de carga. E pior do que isso, há muita situação de transporte misto, que tanto transporta carga quanto transporta pessoas. Por quê? Porque como os rios são muito grandes e a velocidade do transporte no rio é muito menor do que numa rodovia ou um avião, então o que acontece? Existem situações em que vai vir um barco hoje para carregar, sei lá, algum tipo de criação de animal, alguma coisa que foi coletada da floresta, alguma coisa assim, mas tem pessoas que precisam ir para o hospital. O próximo barco que vem para levar essas pessoas para o hospital e tal, é dali 6, 7 horas. Aí essas pessoas vão esperar 6, 7 horas para vir o próximo barco, para andar mais 2, 3 horas dentro do rio para chegar no hospital.
Então, elas já acabam entrando nesse mesmo transporte de carga, o primeiro barco que aparecer, para poder ir para esses centros maiores para chegar a um hospital, enfim, são situações diversas, né? Então, o importante é que vocês entendam que o objetivo principal do transporte hidroviário em rios seria fazer pequenos deslocamentos, mas nem sempre ele faz pequenos deslocamentos e, na maioria das vezes, é um transporte bastante precário, tá, gente? Não é de boa qualidade. Nós vamos também comentar isso um pouquinho mais à frente. O mar. Bom, o transporte hidroviário por mar, ou transporte marítimo, é aquele entre territórios, né, entre países, e responsável principalmente pelos grandes comércios, pelas coisas que precisam ser comercializadas em grande quantidade e com grande peso. Aí esse transporte geralmente é feito através do mar, né, transporte marítimo. Hoje em dia as trocas entre países acontecem muito, trocas comerciais, obviamente, né, de produtos e mercadorias, por embarcações, por navios e barcos cargueiros, tá, gente? Esses barcos e esses navios, eles chegam em portos, como você já deve saber, porque a gente mora perto de um, né? Eles chegam em portos e entregam a produção, geralmente vindo em containers, em grandes blocos, né? Acho que vocês já viram um container para armazenamento. Tá. Ó, então, assim, o hidroviário por água, por rio, que é esse que tem na imagem aí de vocês, ele serve tanto para situações de comércio quanto para situações culturais, tá, gente? Culturais e sociais que eu digo pessoas que vão e vêm trabalhar, pessoas que vão e vêm de escola, sabe? Essas embarcações por rio, em especial na região norte do Brasil, mas também no centro-oeste, em alguns lugares, elas são, para muitos vilarejos e para muitas pequenas cidades, às vezes o único meio de transporte que eles têm, tá? Principalmente para os ribeirinhos, né, que vivem às margens dos rios, não tem outra forma. Hoje em dia, ela é uma importante via de comércio. Antigamente, ela já foi muito mais importante do que é hoje, a via de transporte hidroviário, né? Os transportes hidroviários já foram muito mais importantes. Digamos que as grandes navegações, os primeiros grandes comércios só existiram por conta do transporte hidroviário. Então, ele sempre foi historicamente importantíssimo. Mas hoje, o transporte hidroviário é uma via de comércio, principalmente, e pouco de pessoas, mas ainda é de pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu estou falando desse tipo de embarcação mais precária, que carrega qualquer um e qualquer coisa, em alguns rios, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. E estou falando de grandes transatlânticos, certo? De alta tecnologia. Então, a gente vai de uma variável a outra, já que o nosso objetivo é falar de tecnologia e da evolução da tecnologia nos transportes. Então, vocês imaginem aqueles barcos e navios bem simples e imaginem também aqueles grandes e gigantes que circulam, quando eu estou falando de transatlântico, submarino, quando eu estou falando de tecnologia de ponta, também nos transportes hidroviários, tá, gente? Hoje, os grandes navios, como eu disse para vocês, eles transportam, eles estão carregados de contêineres e esses contêineres carregam objetos e mercadorias de um país para outro. Muitas vezes carregam, inclusive, presentes, né? Como é o caso nosso aqui em Itajaí, no porto de Itajaí, já aconteceram algumas situações de virem embarcações com contêineres de presentes absolutamente aleatórios, que a gente não imaginava. Chegou um container que seria brinquedos para as crianças, né? Presentes de brinquedos para as crianças. Quando eles abriram, realmente o container era cheio, veio da Europa, né? Era um container cheio de brinquedos, mas os brinquedos estavam quebrados, amassados, queimados, faltava metade, era só lixo mesmo, resto de brinquedo. E já aconteceu também de chegar container em Itajaí com doação de material hospitalar, né, para os nossos hospitais, para o Marieta, etc., ali, para os hospitais da região que quisessem. E quando eles abriram os navios, os containers, né, com essa doação, a doação era realmente de material hospitalar, usado, estragado, com aqueles jalecos dos médicos e enfermeiros, até com seringa dentro, com manchas de sangue, com resto de borracha, enfim, material bem
sujo, os lençóis também, alguns lençóis sujos de fezes, outros lençóis com cheiro de urina, outros com sangue, e todos só enrolados assim, colocados, jogados dentro do container e vieram como presente, né? Como doação, não presente, como doação. Só que pensa na distância, pensa nisso armazenado ali dentro, quanta bactéria, quanto fungo, quanto vírus, enfim, né? Então, esses containers acabaram indo para incineração, queimados todos e com tudo que tinha ali, com todo cuidado, apesar da incineração causar também poluição, mas era o caminho que se tinha por conta de todo aquele lixo, aquela sujeira. Não tem como devolver isso? Não tem como devolver. Tem todo um valor de carga, de transporte. Tu vai pagar para se incomodar ainda, entende? Então, né, não se faz isso. As pessoas simplesmente descartam como podem, nesse caso incineram, enfim, mas essas situações já aconteceram aqui, eu imagino que deva acontecer no mundo inteiro, não só aqui. Algumas rotas ali, na apostila de vocês, eu gostaria que vocês olhassem na página 13, tem a chamada Rota da Seda. Estão vendo lá? Aquela Rota da Seda, que historicamente é conhecida por ter sido feita pelo veneziano Marco Polo. Tem livro, tem bastante filme, tem até série sobre Marco Polo, né? Essa é uma das mais antigas vias de transporte do mundo. Não, por que ela está sendo mostrada ali? Vão dizer, mas a gente não está falando de transporte hidroviário? Ali não é hidroviário. Então, ali é uma mescla, gente. Era transporte de tudo que é tipo que vocês imaginem, tá? Transporte animal, transporte por rio, atravessando, era uma via gigantesca que usava todos os tipos de transporte que existiam na época, né? Hoje, mais de 90% das exportações, como eu disse para vocês, é feito por essas hidrovias marítimas, carregando esses containers. Tem uma foto de um carregamento de containers na página 13, mas eu acho que todos vocês já devem ter visto ali na Itajaí, Navegantes, esse tipo de cena. E então, assim, no Brasil hoje, 90% da exportação sai de container por navio e 89% da importação também. O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto um quanto o outro, mais ou menos na mesma porcentagem, são feitos por transporte marítimo, né? Hidroviário, mas marítimo, ok? Aí vocês sabem, todo o país tem a sua ZEE, Zona Econômica Especial, que é aquela área onde tudo que circula por ali é de responsabilidade da Marinha do país, certo? Tudo que acontecer por ali é de responsabilidade da Marinha do país, por isso que a Marinha do país, no caso aqui no Brasil, tem que ter controle e tem que ter essa comunicação com os portos. Entrada e saída de navios, que tipo de carga tem, quantas pessoas estão dentro trabalhando para fazer esses transportes, quem vai receber, para qual porto vai, de qual porto veio, enfim, tem toda uma série de regras, é bem burocrático, né, para poder fazer a fiscalização, porque qualquer coisa que saia de errado é responsabilidade da Marinha do país tomar as medidas necessárias para resolver o problema. Um vazamento de petróleo, uma carga que seja ilegal, denunciada como uma carga ilegal, quem toma as providências em relação àquela embarcação é a Marinha Brasileira, tá? Eu estou falando de barcos e navios do mar, não estou falando de transporte hidroviário de rio, tá? Ou transporte fluvial. Bom, o transporte fluvial, na Europa, esse tipo de transporte de carga, o transporte modal mesmo, por rios, é bastante forte, já foi mais, muito mais, mas agora ele tem também representação, tem estados e cidades, assim, né, que usam ainda bastante, por exemplo, Veneza, porque Veneza é toda na água, né? Tem Paris, com o rio Sena, tem Londres, com o Tâmisa, então são regiões que usam os rios, os seus próprios rios, para fazer transporte de carga, tá? Não transporte de pessoas nesse caso, geralmente transporte de carga. Agora, no Brasil, vamos falar um pouquinho daqui. O Brasil tem uma forte possibilidade, ele teria como é que eu vou dizer? Poderia ter um forte uso disso, ele tem bastante possibilidade
capacidade de transporte fluvial, porém, nós temos muitos problemas. Nós já temos transporte fluvial, sabem disso, né? Em vários rios, várias regiões, acabei de explicar. Mas, inclusive, tem sistemas que foram construídos para adaptação, que são as eclusas, já vou explicar. Mas, assim, poderia ser mais forte ainda esse tipo de transporte no Brasil. Só que existem problemas, né? Muitos problemas. Aí, eu quero falar o que são eclusas. As eclusas fazem parte da estrutura, né, da infraestrutura criada para possibilitar o transporte de carga e também o transporte de pessoas por via fluvial, pelos rios. O que acontece? Os rios, eles têm aquele, acho que eu já expliquei isso para vocês na primeira série do médio, mas tem o pessoal aí que não estava junto, né? A gente tem o calado do rio, que é a distância entre a superfície e o fundo do rio, tá? Só que o fundo do rio, ele também pode ter os seus, como é que fala, acidentes geográficos, né? Então tem área do fundo do rio que é mais alta, mais baixa. Você quando vê a superfície do rio em cima, você vê a superfície da água, mas aqui embaixo tem áreas em que ele vai ter essa altitude, aí ele vai ter uma elevação, aí aqui ele vai ser mais profundo. Então, conforme essas variações embaixo, dependendo do barco ou do navio que vai passar, ele pode encostar e ficar preso ali, por conta de áreas de rios que são de menor profundidade. Tem o calado menor, que é a distância entre aqui a superfície e a profundidade. Ó, isso aqui, essa distância é o calado, tá? Então, quando o rio tem o calado menor, ou tem essa distância entre a superfície e o fundo rasa demais para passagem de barcos ou navios, aí o que se faz é construir eclusas. Se eu estivesse no quadro, gente, eu desenharia para vocês, porque aí vocês entenderiam muito facilmente. Só que como eu não tenho o quadro aqui agora para desenhar, eu vou ter que tentar com as mãos e mostrando imagem da apostila. Vai ser um problema, mas a gente tenta, né? Ô, prof, abre o Paint. Deu até saudade desses desenhos. Abre o Paint. Desenha no Paint. Então, é que eu acho que não vai ficar bom, entendeu? Então, deixa eu explicar de outro jeito. Só no quadro que ficaria bom. Os meus desenhos, vocês sabem, né? Sempre ficaram bons no quadro, mas enfim. Olha só, o que acontece na eclusa é que, por exemplo, se o barco está vindo aqui e aqui há uma elevação do rio, do relevo do rio, um acidente, se ele passar aqui, ele vai atracar, ele vai bater aqui e vai ficar preso. Então, o que eles fazem? Eles constroem eclusas, que são sistemas de portas dos dois lados. Conforme vem o movimento do rio, o fluxo do rio, né? Aí, digamos, o barco tá vindo daqui e o fluxo do rio também segue na mesma direção do barco. E aqui é a parte rasa. O que se faz? Levanta a eclusa. Com a eclusa erguida aqui, a água do rio acumula e fica mais alto. Aí o barco consegue chegar aqui, porque a água do rio subiu, você criou uma barreira. Aí a água do rio subiu, né? Sobe a água do rio, o barco que estava vindo aqui junto, sobe junto com a água do rio. Pronto, ele não vai ter problemas. Aí, aos poucos, não é de uma vez só, também não teria condições, já imaginou? Essa eclusa vai descendo, a água do rio vai voltando ao normal e o navio ou barco vai continuando a viagem. Então, essas eclusas são como barreiras que abrem e fecham de acordo com a presença do barco. Então, essa eclusa aqui, ela levanta, né? Ela vai erguer aqui a barreira para poder subir o nível da água. Aqui atrás do barco fecha para poder manter esse nível de água até o barco atravessar. Quando o barco estiver terminando essa passagem aqui, essa barreira volta para o lugar dela, para o barco conseguir continuar caminho. Mas isso é bem lento, gente, porque vocês já imaginaram se o barco está aqui e de repente eles abrem essa eclusa e o fluxo do rio vai dar acidente, vira barco, navio, seja lá o que for, né? Então, isso é bem lento. E são estruturas gigantescas, imensas, porque eles fazem isso geralmente não para passar um ou dois caminhões de carga, navios de carga por ali. Eles tentam fazer para que eles fecharem a eclusa para subir o rio, aí eles liberam 2, 3 navios, barcos que estão vindo. Então, também não é toda hora que as eclusas estão disponíveis. Quando você chegou ali, a eclusa levanta na hora, não é assim que funciona, tá? Tem que esperar o horário marcado, etc e tal, tem todo um esquema. Tá bom, gente? Depois, na página 15 da apostila,
tem uma imagem lá, transposição dos desníveis do leito do rio pelo sistema de eclusas. Está mostrando as eclusas lá, onde tem as válvulas de dreno e as válvulas para encher, para que o barco possa passar, ou no navio, enfim, barcos, né? Grandes barcos, tá bom? E depois tem do lado a travessia pela eclusa da represa de Barra Bonita, no rio Tietê. Também tem todo um sistema ali que foi erguido e tal, para que essas embarcações pudessem passar. Existem problemas, e é aí que está a situação da gente hoje. Porque, assim, como eu disse para vocês antes, esse tipo de transporte no Brasil ele poderia ser muito mais utilizado. Nós temos maior possibilidade de usar isso. Só que temos alguns problemas também. Que tipos de problemas tem? Quais são os tipos de problema que a gente tem? Poluição, muita poluição, tanto do escapamento de combustível direto no rio, quanto da queima desses combustíveis, o desvio do curso dos rios, porque aí, gente, esses rios são desviados conforme a necessidade do fluxo de transporte. E o que acontece com as populações que vivem nas margens? Elas acabam tendo que se adaptar. Aí alaga vilas, outras vilas que o rio desviou mais para longe, tem que caminhar longe para chegar até o rio. Então, também tem esse problema. E tem a questão da obstrução dos ecossistemas, né, gente? Porque aí tu acaba prejudicando o ecossistema do rio, dentro da água ali, se o fluxo for muito grande de embarcação, e o ecossistema de fora também. Os ecossistemas que são influenciados quando o rio desvia o curso. Isso, inclusive, afeta a ordem de algumas, não todas, né? De alguns tipos de aves, de migração de ave, tá? Porque elas vão ficar perto ou longe de determinadas vegetações, e daí, de repente, o rio invade aquela região. Tem todo um sistema que acaba sendo prejudicado também, né? Toda uma região de ecossistema que acaba sendo prejudicada. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa embarcação que eu coloquei aqui na tela de vocês, e que também tem uma na apostila na página 16. Tá? A da página 16 está mais precária ainda. E a da página 16 está com a lotação cheia. Esse tipo de embarcação é chamada de chalana ou de gaiola, tá? Aqui, essa aqui lá no norte é mais comum chamar de gaiola, e do centro-sul para baixo, assim, é mais de chalana. Mas, enfim, não importa. O que acontece? Esse tipo de embarcação, gente, como ela passa poucas vezes, ela tem um limite de lotação, mas geralmente no Brasil esse limite de lotação não é respeitado. Então, eles colocam muitas pessoas dentro dessas embarcações, certo? É muita gente dentro disso. E aí, por conta desse excesso de pessoas nas embarcações, eles acabam tendo alguns problemas de pessoa que cai. Vocês estão vendo aquela que está na página 16? Está lotado de gente ali. Tem pessoas que ficam meio penduradas ou que se sentam naquelas gradezinhas ali, naquelas cercas, e aí, de repente, um desvio ou uma aceleração, enfim, a pessoa pode cair, se machucar. E no meio dessas embarcações, nesse último piso, que é aqui embaixo, assim, né, que seria aqui, ó, olha ali na imagem, aqui assim, tem o motor, tá? E aí, o que acontece com o motor? Esse motor ele tem que ser todo tampado, todo bonitinho. Muitas vezes os próprios motoristas tiram essa tampa, essa capa, ou ela acaba caindo, perdendo por sucateamento, por tá velho, enfim. E aí esse motor fica aberto assim para as pessoas que estão por ali. Pode acontecer diversos tipos de acidente, porque eles não têm essa cobertura, essa proteção. E já aconteceu muitos e muitos e muitos casos. Eu não lembro, eu acho que eu já falei sobre isso com vocês. Tenho a impressão que eu já falei. De pessoas, principalmente mulheres, que daí não tendo onde sentar, sentam na beirada do motor. Ele tem um motor no meio assim, e daí ele tem um cercado ao redor dele. E daí essas pessoas sentam na beirada desse cercado. E aí o cabelo para trás, assim, né? O motor, ele é rotativo. Então, esse motor, para funcionar, ele tem um sistema que gira, e que é bem rotativo em alta velocidade. E às vezes, por causa do vento, por causa do movimento do barco, enfim, por conta de alguma coisa, não precisa simular os movimentos também, né?
por causa dessas coisas e enrosca o cabelo lá. Só que o motor está funcionando, gente. Não adianta nem gritar, não dá tempo nem de gritar para a pessoa desligar ou coisa assim. Essas mulheres são escalpeladas, ou seja, quando puxa o cabelo, por conta da velocidade e da força do motor, puxa isso com tanta força que tira essa primeira camada de pele da cabeça das mulheres junto, certo? Aí a gente diz que elas são escalpeladas. Tira o escalpo mesmo, né? Essa primeira camada ela acaba com o cabelo sendo toda puxada e arrancada junto. E como é aqui que estão os nossos os capilares, né, que dão origem aos cabelos, então essas mulheres acabam se tornando carecas, sem possibilidade de voltar a nascer cabelo, porque arrancou toda a camada que proporcionava cabelo para elas. Vai renascer pele ali? Vai, sabe? A pele fecha. Depois, claro, tem um monte de tratamento, é uma situação bem dolorida, bem difícil para as mulheres que acontece isso. Vai cicatrizar, vai tudo isso. Só que não nasce mais cabelo, elas ficam carecas. E aí, para essa situação, para que essa situação não aconteça, ou para que ela não volte a acontecer, as medidas de fiscalização teriam que ser tomadas. Mas muitas vezes os fiscais não dão conta de cuidar dessas embarcações, porque são muitas embarcações. E muitas com problema de sucateamento, de serem velhas. Mas também não dá para tirar de circulação, porque a população precisa se deslocar, né? Não tem muito o que fazer, tá? Eu sabia que ia começar esses avisos de final de tempo. Então, tá. Aí é só para vocês saberem que no Brasil isso poderia ser muito mais explorado, mas nós ainda temos diversos problemas. Como eu disse para vocês, problemas com população local, obstrução de ecossistema, poluição, segurança, sucateamento das máquinas, enfim, tem uma série de situações problemáticas em relação a isso. Mas ele é usado sim, tá? E bastante usado, esse transporte hidroviário fluvial. Vamos passar para o segundo transporte agora. O primeiro foi o hidroviário. Agora, no segundo, eu vou falar sobre o transporte aéreo, ok? O transporte aéreo, ele é mais restrito. De todos eles, ele é o mais restrito, tá? Porque ele é responsável principalmente pelo transporte de pessoas. O principal objetivo do transporte aéreo é o transporte de pessoas, mas também tem transporte aéreo só para carga, transporte modal, tá? O transporte aéreo de pessoas ainda não transporta a maioria. Ele ainda não é o mais utilizado. Ele é o que tem o maior valor econômico, certo? E a maior parte desse valor econômico vem de comercializações financeiras, de produtos mesmo, mas também por viagem. Como é um tipo de sistema de transporte que vem sendo cada vez mais utilizado por empresas, por pessoas que trabalham tendo que fazer viagens curtas entre uma cidade e outra. Aqui no Brasil mesmo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, é um meio que está sendo cada vez mais utilizado por conta da rapidez. E conforme aumenta a demanda, vocês já sabem, né? Vai diminuindo os valores, porque as pessoas vão buscando mais. E aí, quanto maior é a oferta, maior é a procura. E aí, então, cada vez mais pessoas estão usando isso, tá? Quem trabalha também que precisa ter reuniões fora 1, 2 vezes por mês, também vai usar bastante o transporte aéreo, esse tipo de coisa, tá? O de pessoas, como eu disse para vocês, está crescendo. No Brasil, ele não era, até pouco tempo atrás, até uns 5, 7 anos atrás, ele não era muito comum. Então, ele está se tornando cada vez mais comum, cada vez mais utilizado, não agora nesse momento, né? Tá tudo meio parado, mas ele, no geral, assim, tem crescido bastante a busca, o acesso também, os valores do transporte aéreo têm se tornado mais acessíveis para as pessoas poderem fazer uso, né? Por que o transporte aéreo tem crescido, de pessoas, tem crescido bastante? Eu espero que vocês estejam notando essas coisas, porque depois vou dar um trabalho que vai precisar de tudo isso, tá? Mas enfim, só um spoiler do que vem pela frente. Por que tem crescido tanto? Algumas justificativas. Primeiro, porque ele é mais rápido. E sim,
no mundo global atual, dentro da lógica do capitalismo, das empresas, do fluxo das pessoas, é importante que ele seja mais rápido e também não tem trânsito, não se enfrenta trânsito. Então, as pessoas que vivem nas grandes cidades e que precisam ir de uma grande cidade a outra, como é o exemplo que eu dei de São Paulo e Rio de Janeiro, além do tempo de dispêndio da viagem em si, tem o tempo de dispêndio dentro do trânsito de São Paulo, dentro do trânsito do Rio de Janeiro. Então, assim, a pessoa vai ter uma velocidade maior de viagem no avião, porque não tem, como eu disse para vocês, não tem trânsito, não tem esse tipo de situação difícil. O máximo que ela vai enfrentar é o trânsito das ruas quando ela chegar na cidade ou quando ela for sair da outra, né? Está aumentando a demanda, como eu disse, eles estão cada vez atendendo mais, criando melhores oportunidades também, e por conta de tudo isso está se tornando cada dia mais barato. E conforme vai se tornando mais barato, gente, fica uma lógica de que mais pessoas vão procurar, mais pessoas vão querer utilizar o transporte aéreo no Brasil. Tem na página 19, tem duas tabelinhas ali que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Olha só, mostrando os aeroportos e o movimento de passageiros entre 2000 e 2013. Aí, só para comparar alguns ali, não sei por que não foi colocado nenhum do Brasil. Eu acredito que deveria ter sido colocado, porque também aumentou bastante, mas eu quero só que vocês deem uma olhada em alguns. Por exemplo, Atlanta, Estados Unidos. Média total de passageiros por ano no ano 2000, 80 milhões de pessoas. Agora dá uma olhada em 2013, passou para 94 milhões de pessoas e 14 milhões de pessoas a mais utilizando outro meio de transporte, gente, é bastante, tá? É um fluxo grande. E no Brasil isso também cresceu bastante. Tem alguns outros lugares ali que cresceram bastante também, que houve uma grande diferença, mas daí depois vocês vão analisar ali, porque vocês têm que fazer atividade e tal, né? Mas eu queria chamar a atenção para esse sistema, para essa situação do crescimento ali mostrando na tabela e dizer para vocês que no Brasil esse crescimento não na mesma proporção, 14 milhões de pessoas, mas ele também tem crescido bastante, tá? E já que nós estamos falando de globalização, de tecnologia, cada vez mais tecnologia e de transporte, eu não poderia deixar, falta 4 minutos para acabar a aula, mas eu não poderia deixar de falar disso aqui. Vocês viram sábado? Assistiram? Sim. Viram alguma coisa? Então, o que é isso aí? Que imagem é essa? Ó, peraí, deixa eu ver uma coisa. É o lançamento lá da SpaceX, né? Isso, lançamento da SpaceX. O que é o SpaceX, gente? É um voo o quê? Comercial, certo? É um voo de... Vocês estão vendo aqui? Vocês veem essa página que eu coloquei aqui na tela agora? Sim. Ou vocês estão vendo o avião? Não, né? Gente, responde. Estão vendo foguete. Vocês estão vendo o foguete? Ah, tá. Isso. Tá. Desculpa, eu achei que dava para ver essa outra página que eu estou mexendo aqui, mas então tá. Então, mas olha lá, esse foguete que foi lançado então pela SpaceX sábado, de quem que é essa empresa mesmo? É do Elon Musk. Do Elon Musk, isso. E daí esse lançamento foi feito da Flórida, lá dos Estados Unidos. Teve 2 astronautas que vão ser levados para a estação espacial a bordo de uma cápsula Crew Dragon, acho que é isso, assim que lê, da SpaceX, né? E eles foram carregados por um foguete Falcon 9 para fazer essa viagem para lá. A partir de agora, instaura-se, então, em parceria com a NASA isso, tá, gente? Só que a NASA é estatal e a SpaceX é privada, né? Uma empresa privada comercial. Isso mostra para a gente que, a partir de agora, esse tipo de voo, esse tipo de situação vai poder se tornar cada vez mais comum. Esse lançamento da SpaceX, desse caso de sábado, foi só aquele primeiro chute na bola no futebol, sabe assim? Aquele corte na fita de uma empresa que está sendo inaugurada. É isso que ele representa. É o princípio, é o início de toda uma leva que eles já têm pensada, organizada e até agendada
de outros voos que vão acontecer para conhecer, para investigar, para pesquisar, empresas de pesquisa científica que não são do governo, mas que são privadas, que também vão fazer esses lançamentos de foguetes e tal. Claro que com muito dinheiro, com parceria de governos, parcerias com o CERN, parcerias com a NASA, né? Pelo menos a princípio, tudo assim, por conta de que tu tem que ter os profissionais habilitados e responsáveis técnicos, né? Então, engenheiros aeroespaciais, etc. Eu já até dou uma dica para vocês. Eu acho que é uma área que tem uma grande possibilidade de crescer. Ela não vai ser acessível a todos, esquece isso. A acessibilidade dela é pequena, mas é um mercado em crescimento. Então, eu acho que investir numa faculdade de engenharia aeroespacial é bem interessante. Não para você ter uma empresa, mas para você trabalhar numa empresa aeroespacial, porque como vai crescer, vai precisar cada vez mais engenheiros aeroespaciais, porque a tendência é tudo que o ser humano cria, ele quer melhorar. Então, daqui a pouco eles vão querer que seja mais rápido, que tenha menos peso, que atinja maior velocidade, e tudo isso quem vai desenvolver todas essas tecnologias são os engenheiros aeroespaciais. Então, é uma área que vai crescer bastante e que vai ter mercado, isso que é o mais legal, né? Vai crescer o mercado também. Não sei muito aqui no Brasil, não quero nem ser pessimista nem otimista demais, mas é uma área para vocês estarem prestando atenção, avaliando, analisando. Eu queria muito estar dentro lá, puxa vida, adoraria. Que pena que eu não posso, mas eu adoraria estar lá. Vocês não queriam estar lá? Não? Não. Gente, não? Por que não? Tá